Bom, pessoal, boa noite a todos. Estamos começando mais uma reunião científica da Sociedade Cearense de Reumatologia e, nesse momento, teremos aqui a honra e o prazer de ter uma conferência, uma aula, além de ser um grande amigo, uma grande pessoa, um grande colega médico, psiquiatra, né? Inclusive já participou de evento, né, na reumatologia, no caso, no último Congresso Brasileiro de Reumatologia em Gramado. Então, teremos agora a aula do Dr. Ives Cavalcante Passos, né, sobre inteligência artificial na medicina. O Ives, ele, como eu comentei, ele é médico, né, ele trabalha no Rio Grande do Sul, exerce a medicina no Rio Grande do Sul como psiquiatra, mas ele é graduado aqui na UFC, na Universidade Federal do Ceará, e além de psiquiatra, ele é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, a chamada URGS, né, e também é professor do programa de pós-graduação em psiquiatria da própria URGS, né. É um professor também de muito renome, não só nacional, mas também internacional, principalmente no que se tange à bipolaridade e agora, mais recente, inteligência artificial, onde ocupa o cargo de coordenador do grupo Alliance, né? Artificial Intelligence in Neuroscience, né? Ives, é um prazer mais uma vez tê-lo aqui, é uma honra enorme, né? Em nome da Sociedade Cearense, eu agradeço. E é isso. Podemos começar. Muito obrigado, Theo, pela gentil apresentação. Queria agradecer também o convite para estar com vocês aqui da Sociedade de Ciências de Reumatologia. E o tema que a gente vai falar hoje, pessoal, é de inteligência artificial na medicina. Esse aqui são meus conflitos de interesse. Eu tenho alguns conflitos de interesse com instituições de fomento à pesquisa, com a indústria farmacêutica e com algumas editoras médicas, mas não tem um conflito diretamente vinculado a essa aula que eu estou ministrando aqui para vocês. Para a gente falar, pessoal, de inteligência artificial na medicina, a gente tem que primeiro ter o conceito de Big Data. E Big Data é basicamente um conjunto amplo de dados que muitos gostam de falar dos 5 Vs. É o V de volume, ou seja, a quantidade de dados que a gente consegue capturar hoje é bem maior do que anteriormente. É o V de velocidade, a velocidade com a qual a gente captura também é mais rápida. O V de veracidade, a importância dessa coleta de dados de fato corresponder à realidade. O V de variedade, hoje a gente consegue coletar dados desde genéticos a dados individuais, populacionais e até de mídias sociais. E o V de valor, a importância que tem de coletar esses dados e conseguir extrair valor para a sociedade. Aqui à direita de vocês, eu trago aqui uma foto de um editorial da revista The Economist, e aqui se mostrava a evolução do universo digital. Então, se vocês acompanharem comigo aqui, ó, em 2013, o universo digital ele tinha cerca de 5 zettabytes. 1 zettabyte é igual a 10 elevado a 12 gigabytes. Já em 2020, esse universo digital já contava com quase 50 zettabytes. E em 2025, a expectativa é que a gente já tenha quase 200 zettabytes nesse universo digital. Então, a gente tem um crescimento exponencial dos dados nesse universo digital, né? Em paralelo, aqui também, na imagem à direita de vocês, vocês vão observar aqui um crescimento exponencial da quantidade de companhias que utilizam inteligência artificial. Ou seja, basicamente, a inteligência artificial, ela provê os métodos e os meios através dos quais a gente vai conseguir analisar esse Big Data, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, pessoal, a gente fala em qualquer tipo de tecnologia que mimetiza a inteligência humana. Isso é inteligência artificial. Dentro desse grande campo da inteligência artificial, a gente tem o campo do machine learning, né, que são algoritmos que aprendem com a experiência. E dentro do campo do machine learning, a gente tem um algoritmo particular chamado de deep learning, que faz um aprendizado semelhante ao funcionamento do nosso cérebro, digamos assim, né, das redes neurais. E esse tipo de algoritmo aqui
o Deep Learning, ele tem sido bastante utilizado em algumas aplicações médicas. A gente vai falar um pouco mais dele adiante, né? Antes da gente falar das aplicações médicas, quem sabe é interessante a gente entender como é que foi a evolução desses algoritmos de machine learning do campo da inteligência artificial. Um dos primeiros deles foi criado em 1956. Então, esse aqui é um matemático chamado Arthur Samuels. Um dos primeiros modelos de inteligência artificial que ele criou foi um que jogava damas contra ele. E aí, em 1962, esse modelo que jogava damas foi capaz de vencer um campeão estadual americano de damas. Já em 1997, na década de 90, a gente vê a entrada desses algoritmos de inteligência artificial, esses algoritmos de machine learning, no business, né? Então, em 97, a gente tem a criação do Netflix, que usa esses algoritmos para identificar filmes para os seus clientes, filmes de interesse, né? Então, se você entra no Netflix, tem uma probabilidade de você gostar daquele filme, ali é utilizado modelos de inteligência artificial para ser identificado, quais filmes são de interesse. Em 98, a gente tem a criação do Google, que utiliza métodos de machine learning para prover informação para os seus clientes. O Gmail e algumas plataformas de e-mail utilizam métodos de inteligência artificial para separar uma mensagem de spam de uma mensagem de interesse, né? Então, é uma aplicação que muitas vezes utiliza algoritmos de machine learning. O Facebook também utiliza para sugerir amigos para a gente nas redes sociais, né? E em 2011, foi criado também a Polícia Preditiva, que utilizava tecnologia de inteligência artificial, né, sobretudo dos algoritmos de machine learning, para identificar onde é que um crime poderia acontecer com maior probabilidade. A primeira polícia preditiva criada em 2011 foi a Polícia Preditiva de Los Angeles, e naquela ocasião ganhou o prêmio da revista Time de inovação do ano, né? Quando eu tive lá um tempo lá nos Estados Unidos, em Houston, esse tipo de tecnologia para a polícia estava crescendo lá nos Estados Unidos, né? Esses algoritmos de inteligência artificial, sobretudo do machine learning, eles começaram, de uma certa forma, nas mesas de jogos, como os jogos de damas, e recentemente teve um artigo da Nature mostrando que o grupo ali da Google desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial, né, baseado naqueles algoritmos de deep learning, para jogar tanto xadrez, como esse jogo aqui que eu apresento para vocês, que é chamado de Go, que é um jogo chinês, né? Esse do xadrez, né, então, talvez alguns de vocês vão lembrar que em 1996, né, pela primeira vez, a máquina conseguia ganhar do homem no jogo de xadrez, né? Então, um computador chamado de Deep Blue venceu o Garry Kasparov, que era o campeão de xadrez da ocasião. Essas máquinas, elas não eram propriamente desenvolvidas com algoritmos de machine learning, né? Elas basicamente, essas máquinas como o Deep Blue, coletavam informações de jogadas de xadrez de milhares de anos, né, que os homens já tinham realizado. E elas evoluíram. Hoje, talvez a máquina mais sofisticada é uma chamada de Stockfish. Essa máquina Stockfish armazena, então, jogadas de xadrez aí de milhares de anos de como o homem jogou o xadrez. E aí o Google criou um algoritmo de inteligência artificial, né, baseado em Deep Learning, chamado de AlphaZero. O AlphaZero treinou 9 horas, né? Então, ele basicamente não sabia de nada, e aí esses algoritmos de machine learning, eles aprendem com a experiência, e ele meio que treinou 9 horas e conseguiu vencer esse Stockfish, que era essa outra máquina que armazenava as jogadas humanas, em 28 ocasiões. Nas outras 72 ocasiões, ele empatou, né? Então, isso mostra o potencial dessas técnicas de desenvolver estratégias complexas, né? Então, um algoritmo de inteligência artificial, em 2017, conseguiu, treinando 9 horas, bater a máquina mais sofisticada que jogava xadrez, chamada de Stockfish, né? Logo em seguida, o Google também criou o AlphaGo, que jogava esse jogo aqui, Go, que é tido como um jogo até mais complexo que o xadrez. É um jogo chinês, e ele conseguiu vencer o campeão mundial de Go, né? Então,
Basicamente, pessoal, a gente está numa era que é a era do Big Data, cada vez mais a gente consegue coletar dados, não só biológicos, mas também populacionais e de redes sociais acerca de cada um de nós. Os métodos para analisar essa grande quantidade de dados, essa quantidade volumosa de dados, são esses métodos do campo da inteligência artificial e, sobretudo, do machine learning, que é o aprendizado de máquinas, e a ideia aqui é extrair valor para a sociedade, no nosso caso, extrair valor para os nossos pacientes e para a saúde pública. Nessa grande ciência que a gente chama é a ciência de dados. Bom, e aí a gente pode se perguntar como é que se monta um estudo com inteligência artificial, né? Então, basicamente, a gente tem um grande banco de dados, né, uma matriz de dados, e aí, com essa base de dados, esse Big Data, a gente divide ele em 3 bancos de dados. Um banco de dados de treino, um de validação e um de teste. Aí a gente cria os nossos modelos no banco de dados de treino, valida nesse banco de dados de validação e pegamos o melhor modelo para testar nesse banco de dados de teste que não foi utilizado no treino. O ideal até é que esse banco de dados de teste seja algo completamente externo, ou seja, eu crio aqui o meu modelo no Brasil, num banco de dados que eu coletei, de repente, aí em Fortaleza, e testo esse modelo, esse melhor modelo, no outro banco de dados externo, que, de repente, foi coletado lá na Itália, de repente. Aí eu vou garantir a validade externa dos meus resultados, né? Então, é assim, mais ou menos, que funciona a criação de modelos de inteligência artificial. E aí a gente avalia a performance desses modelos com algumas métricas que a gente utiliza bastante na medicina, como área sobre a curva, sensibilidade, especificidade e acurácia, né? A gente vai ver alguns exemplos mais adiante de estudos com técnicas de machine learning. Depois que eu crio um modelo que identifica um determinado prognóstico do paciente, ou se o paciente vai ou não responder a uma medicação, depois que eu crio esse modelo, eu tenho que comparar ele, muitas vezes, com a opinião do expert, para saber se aquele modelo realmente ajuda numa determinada tomada de decisão, tá certo? Então, um dos primeiros modelos criados, pessoal, foi um modelo, por exemplo, para identificar retinopatia diabética, né? Então, foi aqui também um algoritmo de deep learning, né? Se coletou várias imagens da retina e o modelo tinha uma área sobre a curva de 0,99 nessa coorte aqui e também 0,99 nessa segunda coorte aqui, com um tamanho amostral bem significativo, né? Então, esse artigo foi um artigo seminal do campo da inteligência artificial na medicina, né, de 2016, mostrando o impacto que teria essas técnicas na identificação da retinopatia diabética, que ainda hoje é uma das principais causas de perda da acuidade visual, né? Quando o modelo foi criado, eu me lembro que teve uma certa até comoção ali nos Estados Unidos, pensando-se que daqui a pouco esses modelos iriam substituir o oftalmologista, e pelo contrário, pessoal, o que aconteceu foi um aumento da procura pelo oftalmologista, porque se rastreava mais retinopatia diabética na atenção primária, né? Então o fenômeno foi completamente reverso, na verdade. As pessoas começaram a se preocupar, na verdade, em como é que iam atender a demanda de pacientes com retinopatia diabética. Desde esse modelo de 2016, pessoal, o FDA, ele tem, de uma certa forma, promovido a avaliação desses algoritmos, e desde então a gente tem alguns aqui aprovados para serem utilizados, né? Então, aqui é um editorial que eu peguei da Science, mostrando aqui os que foram aprovados entre 2016 e 2020. E aí, se vocês forem ver aqui, né, então talvez mais de interesse para reumatologia, tem muitos aqui que foram aprovados no campo da radiologia, né? Tem alguns na cardiologia, outros na endócrino, né? Aqui na oftalmo tem aquele ali que eu mostrei para vocês, né? E em outras áreas aqui, como oncologia. Na minha área, eu sou psiquiatra, né? Tem bastante estudo já na área com esses modelos de inteligência artificial. Por outro lado, o FDA ainda não aprovou nenhum modelo para uso na prática clínica, tá certo? Deixa eu colocar aqui alguns dos modelos que o FDA aprovou, né? Então, aqui tem um algoritmo que identifica câncer de mama na tomossíntese de mama, a gente tem um outro aqui que identifica AVC na tomografia, a gente tem outro que identifica hemorragia intracraniana
também na tomografia. Tem o Apple Watch, né, eu sei que é só uma derivação, né, mas quem já utilizou, ali tem um modelo de inteligência artificial para identificar fibrilação atrial, né. Mais recentemente, em 2020, tem se criado, então, modelos para interpretar o eletrocardiograma e o diagnóstico de outros ritmos, né. Então, esse aqui é um estudo recente, ali publicado na Lancet Digital Health, né. Então, um modelo com bastante acurácia para identificar o ritmo cardíaco do paciente, eventualmente alguma arritmia, né, com modelos de inteligência artificial também, né. E esse estudo é interessante, ele até compara com a opinião do expert, né. Então, ele compara com cardiologistas com até 5 anos de experiência, cardiologistas com mais de 5 anos de experiência, né. Aqui a gente tem um modelo também que calcula a dose de insulina para um paciente, a gente tem um aqui que identifica câncer de fígado e também de pulmão na tomografia, tem um outro que faz uma aferição da fração de ejeção no ecocardiograma, né, tem um outro aqui que identifica fratura de punho no raio-x. Então, a gente já tem uns quantos algoritmos aí que têm sido modelos, né, baseados em alguns algoritmos que têm sido aprovados pelo FDA. Diante dessa expansão desse campo, a gente também vê uma expansão no campo científico, né? Então, dois grupos aí, dois publishers super fortes no campo científico, né, a Nature e o grupo The Lancet, publicaram revistas que são jornais que são específicos para a área de inteligência artificial e saúde digital, né? Então, a Nature criou a revista Nature Machine Intelligence e o grupo The Lancet, a The Lancet Digital Health, né? São revistas aí que têm crescido bastante no campo e ajudado a desenvolver o campo, né? Bom, pessoal, falando um pouco da minha área, da psiquiatria, em 2016, a gente publicou um editorial na The Lancet Psychiatry, mostrando qual seria o impacto dessas técnicas no campo da saúde mental. E a gente achou que elas nos ajudariam a prever um diagnóstico, a prever um prognóstico, como o suicídio, por exemplo, e também prever resposta ao tratamento. Eu vou pedir licença para mostrar 2 estudos do nosso grupo nesse sentido. O primeiro foi desenvolvido ali com as coortes de Pelotas, né? Então, é uma coorte que a gente tem lá, que já coleta dados desde 1993. É uma coorte de nascimento, que a gente chama, né? Então, são 3.748 pacientes, e a gente queria prever o desenvolvimento de transtorno bipolar aos 22 anos. Então, a gente criou um modelo durante o período perinatal, um modelo aos 11 anos, um modelo aos 15 e um modelo aos 18. Né? Então, são 4 modelos para prever quem vai ter transtorno bipolar aos 22 anos. E os nossos modelos, o modelo esse que foi realizado aos 18 anos, ele teve aqui uma boa acurácia, né? Então, teve uma acurácia balanceada de 75%, uma área sobre a curva de 0,82. É uma performance melhor, pessoal, do que a performance do score de Framingham, né, que é tão utilizado na cardiologia para prever eventos cardiovasculares, né? Esse score aqui, ele tem aqui um desempenho aqui de área sobre a curva por volta de 76, 78, dependendo do modelo que foi realizado. Na nossa calculadora, digamos assim, desenvolvida com as técnicas de inteligência artificial, a gente desenvolve tipo uma assinatura, né, que a máquina captura para identificar quem vai ter transtorno bipolar. Então, aqueles sujeitos ali com 18 anos, tinham ideação suicida muito precoce, muitos sintomas de ansiedade, né, problemas de agressão física pelos pais, né, uso de maconha, né, então pareciam ser os adolescentes que mais iriam desenvolver transtorno bipolar aos 22 anos. Né? Então, basicamente, parecia ser esse o desenvolvimento aí de transtorno bipolar que as pessoas poderiam ter se tivessem essa assinatura. Né? Além de previsão do diagnóstico de transtorno bipolar, a gente também tem estudado a previsão do suicídio. Né? A gente fez uma parceria com um grupo de pesquisa de Washington e a gente analisou uma coorte chamada de NESARC. A NESARC é uma coorte americana que é representativa da população americana, tem 43 mil participantes. A ideia aqui, pessoal, era tentar criar um algoritmo de inteligência artificial que prevesse tentativa de suicídio em 3 anos. Né? Então, a onda 1 foi coletada no baseline, e aí 3 anos depois a gente coletou
a onda 2, né? Na onda 2, quem coletou as duas ondas eram 34 mil participantes, e a ideia era prever quem ia tentar suicídio. Aqui a gente colocou variáveis sociodemográficas, de transtornos psiquiátricos e eventos estressantes também, e a gente teve aqui uma acurácia de 81% nessa previsão, né? Uma sensibilidade de 89% e uma sensibilidade de 74%, né? Uma área sobre a curva de 0,89 no modelo ElasticNet, tá certo? Bom, esse aqui é a assinatura do modelo, né? Então, aqueles participantes que tinham mais diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, que tinham diagnóstico de TEPT, que eram minorias, ou que tinham passado por uma crise financeira muito grande, pareciam ser as pessoas que mais estavam associadas ao desenvolvimento de tentativas de suicídio 3 anos após, tá certo? A gente também falou sobre a questão do uso dessas técnicas para prever resposta ao tratamento. E aí eu estava fazendo aqui a aula e tentei pegar um exemplo da literatura da reumatologia, né, e achei esse estudo recente, que foi publicado na Nature Medicine, que tenta prever resposta ao rituximab e ao tocilizumab, né? Então, se eu não me engano, eles fazem tipo uma biópsia, se eu não me engano, são pacientes com artrite reumatoide, eles fazem uma biópsia sinovial e pegam alguns marcadores, tem marcadores genéticos, né, e aí pegaram um grande Big Data, fizeram um modelo de inteligência artificial para prever resposta ao tratamento com esses dois imunomoduladores, né? Então, aqui está a área sobre a curva do rituximab, que foi 0,74, aqui do tocilizumab de 0,68, né? Então, parece que é mais fácil prever resposta ao rituximab, pelo menos utilizando esses marcadores biológicos aqui, né? Então, aqui está a assinatura que a gente chama, que o modelo tenta identificar, as principais variáveis que ele tenta identificar para prever a resposta à medicação, tá certo? Bom, a gente também tem trabalhado ali com previsão de resposta ao TMS e ao TDCS. TMS é um tipo de estimulação transmagnética que tem mostrado eficácia para pacientes com depressão, e aí a gente faz eletroencefalograma, faz um modelo de inteligência artificial para prever se o paciente vai responder ou não, e temos tido aqui uma acurácia de 85% nesse cenário. Então, a ideia aqui, pessoal, é basicamente coletar dados de vários níveis biológicos, né? Dados genéticos, moleculares, eventualmente neuroimagem, dados demográficos. No caso da reumatologia, eu imagino que tenha dados específicos da reumatologia, eventualmente biomarcadores, marcadores genéticos, e até dados populacionais para identificar, pegando esse Big Data, né, fazer análise de inteligência artificial e identificar se o paciente vai responder ou se ele não vai responder a uma determinada intervenção, né? Assim como na psiquiatria, na reumatologia, tem uma série de medicações que são super caras, né? Então, daqui a pouco, se eu consigo identificar se o paciente vai responder ou não àquela intervenção, eu posso, daqui a pouco, endereçar um tratamento mais personalizado para aquele paciente, tá certo? E aí é o que a gente, então, fala que está tendo uma evolução um pouco na medicina, né? A medicina moderna, ela é baseada, sobretudo, né, o padrão ouro da medicina moderna, que é a medicina contemporânea que a gente vivencia, né, o padrão ouro acaba sendo os ensaios clínicos randomizados e, sobretudo, a meta-análise de ensaios clínicos randomizados, né? Sendo que esse tipo de padrão ouro, ele nos dá uma evidência baseada em grupos, né? Eu comparo um grupo que está recebendo uma intervenção com um grupo placebo ou um grupo ativo, e aí faço a medida de eficácia, né? Eu meço o tamanho de efeito baseado numa evidência de grupos, né? Sendo que esse tipo de abordagem, embora nos ajude um monte a identificar se uma medicação é eficaz ou não para uma determinada doença, ela falha no sentido de identificar granularidades, né? Então, tem gente com artrite reumatoide que vai responder ao rituximab, mas tem gente que não vai responder, né? E essa granularidade que a gente busca, talvez seja, de uma certa forma, abordada pela medicina de precisão, né? Que é essa medicina que se baseia em Big Data, em técnicas de inteligência artificial e análise de dados mais complexos, né? Então, se utiliza essas técnicas de machine learning que conseguem analisar vários dados ao mesmo tempo e conseguem capturar relações não lineares entre as variáveis
para identificar se um paciente vai responder ou não a uma medicação, se ele vai desenvolver ou não uma determinada doença, ou se ele vai ter ou não um prognóstico mais difícil, né? Então, aqui, a evidência é criada no nível individual, né? São modelos que conseguem capturar relações não lineares, às vezes entre variáveis, né? E, muitas vezes, aqui ele se beneficia do Big Data, né? Dessa quantidade muito grande de dados que a gente tem, tá certo? Bom, recentemente, pessoal, o que tem, de uma certa forma, não só chamar a atenção da área da saúde, mas da sociedade como um todo, é o ChatGPT, né, que é baseado também em técnicas de inteligência artificial, né, e ele chamou muita atenção pela agilidade na resposta, não só na agilidade, mas na articulação que ele faz na resposta de alguns questionamentos, né. Tem um modelo de inteligência artificial por trás dele, né, junto com a técnica de reinforcement learning, que também é do campo da inteligência artificial, e esse modelo, esse tipo de linguagem, ele, daqui a pouco, tem sido utilizado pelos pacientes, né? Então, os pacientes chegam na consulta já relatando que consultaram, digamos assim, o ChatGPT, e isso tem nos preocupado de uma certa forma, né? Eu trouxe aqui um slide, pessoal, perguntei para o ChatGPT, fiz uma aula lá para os residentes ali do nosso hospital, sobre benefícios e limitações do ChatGPT, e acabei perguntando para ele, né, quais eram os benefícios e limitações que ele teria. Então, veja o que ele me respondeu aqui. Ele disse que poderia ser um recurso para ajudar na tomada de decisão clínica, né, que poderia ser um recurso de aprendizagem ativa dos residentes, então que o residente poderia aprender junto com ele, né, que ele poderia fornecer aos residentes informações atualizadas sobre os mais recentes avanços na pesquisa em psiquiatria, simulação de casos clínicos, acesso fácil e conveniente a informações educacionais, e ensinar habilidades de comunicação com pacientes, como técnicas de entrevista clínica, manejo de emoções e abordagem de situações delicadas, né? Ele colocou isso como benefício, mas a gente já observa algumas falhas na precisão, né? Então, às vezes, dependendo do questionamento que tu faz, ele consegue dar uma resposta numa certa tomada de decisão clínica que daqui a pouco para o médico geral é interessante, mas para o especialista já consegue perceber algumas falhas naquela mensagem, digamos assim, né? Então, me parece, e ele até coloca como limitação, que uma das limitações podem ser fornecer informações que não sejam tão precisas. Então, a pessoa tem que estar muito antenada. A atualização também, dependendo do modelo que a pessoa está utilizando, alguns só são atualizados com a literatura até 2021, outros têm um pouco mais de atualização, né, o GPT-4, entre outros, né. Mas o que eu notava é que muitas vezes ele errava nas referências, né. Ele também coloca como limitação a falta de interação humana, ele também acha que a dependência excessiva pode ser um problema, né. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de dependência excessiva. Como o Teório estava falando, eu morei muito tempo em Fortaleza, né, e cheguei aqui em Porto Alegre em 2011. E na época já existia Google Maps, né, então ou existia ou estava começando a existir. Eu sei que eu acabei usando bastante. E é interessante que ainda hoje eu sei me mover melhor em Fortaleza do que em Porto Alegre se eu não tiver o Google Maps. Eu comecei a ficar cada vez mais dependente do Google Maps, não só eu, como alguns de nós, e muitas vezes tem alguns caminhos que a gente faz que se não tiver o Google Maps, a gente acaba não fazendo, né? Então, provavelmente eu sei me mexer melhor se eu não tiver um celular em Fortaleza do que em Porto Alegre. Pode não reconhecer variações regionais ou culturais, é uma limitação que ele coloca, perda da habilidade de comunicação interpessoal, né? E uma outra vantagem, ele não tinha colocado, mas que eu achei interessante que ele poderia ajudar, é no recurso para apresentações, tanto é que esse slide aqui foi ele que montou, né, a maior parte dele. Então, o ChatGPT, na minha percepção, ele até ajuda em algumas coisas no consultório, né? Daqui a pouco tu quer escrever uma declaração para um outro país, numa determinada linguagem, né? Tu pode se beneficiar dele. Essas tarefas muito, digamos assim, braçais, ele ajuda um monte, né? Dá para também pegar alguma informação dele, clínica até, mas aí tem que ter uma certa crítica, que ele pode ter uma certa imprecisão nessa informação. Por outro lado, é possível, né, e a gente já vê algumas iniciativas na área da saúde, que daqui a pouco, dispositivos como esse ChatGPT, eles estão sendo criados
para áreas específicas da medicina, né? Então, é possível que daqui a pouco a gente tenha um ChatGPT para reumatologia, né? E também um para psiquiatria, né? Então, dando informações mais precisas, né? Uma coisa muito importante que ele não colocou é a questão de privacidade de dados, né? Então, eventualmente, teve um colega meu que estava falando que colocou os dados do paciente no ChatGPT. Isso pode ser um problema, porque ele pode aprender com aqueles dados e daqui a pouco, se uma terceira pessoa for pedir informações daquele paciente, ele pode conseguir resgatar através daquelas informações que foram vazadas pelo médico assistente, tá certo? Bom, pessoal, é claro que o campo da inteligência artificial é um campo muito interessante na medicina, né? Eu mostrei para vocês alguns modelos de inteligência artificial, mas tem uma série de críticas e limitações, né? Então, a gente tem muito estudo científico sendo realizado nas diversas especialidades, né? Entretanto, alguns deles ainda não testaram seus modelos em amostras independentes, né, para ver se a validade externa é mantida, né? Existe a falta de um pipeline uniforme para os estudos de machine learning, né? Hoje a gente sabe muito bem conduzir um estudo de ensaio clínico randomizado, né? Tem até escala para avaliar isso, né? Quando você vai fazer uma meta-análise, tem escala para avaliar os ensaios clínicos randomizados. Para o machine learning, ainda é um campo que está crescendo, então falta um pipeline uniforme. A gente tem trabalhado nesse sentido na Associação Internacional de Transtorno Bipolar, né? A gente tem um task force lá, a gente criou um pipeline para desenvolver esses tipos de estudos aqui no campo da bipolaridade, né? Além disso, existe um problema aqui que é a interpretabilidade desses modelos, né? Então, como eles têm relação muito não linear, acaba que a interpretabilidade pode ser prejudicada, né? Então, o que é o pensamento linear? O pensamento linear é assim, se eu vejo que uma criança tem muito trauma na infância, eu penso que quando ela virar um adulto, ela pode ter um maior risco de depressão. Esse é um pensamento linear, né, diretamente proporcional. Mais trauma, mais depressão no futuro. Sendo que esses modelos, eles têm uma ação muito não linear. Então, às vezes, tem criança que sofre muito trauma na infância, mas, de repente, aquela criança fica mais resiliente e tem menos depressão. Existe um subgrupo que funciona assim. E esse modelo consegue capturar esse tipo de informação, porque ele consegue ver relações não lineares. Daqui a pouco era uma criança que teve muito trauma, mas passou por outras experiências, ou tem um determinado padrão genético que fez com que ela ficasse até mais resiliente. E aí, quando eu quero interpretar o fenômeno, fica mais complexo, porque é fácil interpretar o que é linear, mas o que não é linear é super difícil. E aí a gente chama esses modelos de inteligência artificial, às vezes, de black box. Alguns deles, como Deep Learning, Random Forest, entre outros, calculam relações muito complexas, que é muito difícil de interpretar de uma maneira diretamente proporcional ou inversamente proporcional que a linearidade nos permite. Tem um dilema ético aqui também, pessoal. Pode-se argumentar que conhecer os desfechos desfavoráveis de um indivíduo pode permitir algum tipo de preconceito social em relação aos sujeitos, né? Então, daqui a pouco, se eu identifico, vamos dizer que tem algum estudo no futuro que identifica quem vai desenvolver artrite reumatoide no futuro, né? E aí o modelo funciona. E aí, daqui a pouco, a gente sabe quem é que vai desenvolver artrite reumatoide. Será que a pessoa vai sofrer algum tipo de preconceito social? Alguma discussão sobre isso aconteceu recentemente, o nosso grupo participou dessa discussão. Tem alguns modelos que conseguem prever com boa acurácia quem vai tentar suicídio, né? E aí a gente teve um convite ali do editor, da JAMA Psychiatry, para debater esse tema. Basicamente, a ideia aqui era ver se esses modelos não causavam um prejuízo social na pessoa. Se identificava que aquela pessoa poderia tentar suicídio, o que os superiores daquela pessoa iriam falar? Será que iam continuar contratando ou iam demitir aquela pessoa? E aí o que a gente argumentou é que esse tipo de informação é sigilosa, né? Então, idealmente, a gente tem um princípio da confidencialidade, né? E esse tipo de informação não poderia ser vazado. Então, o que a gente acha é que tem que se fomentar a confidencialidade médica para combater essa eventual consequência que possa acontecer no vazamento de informações sigilosas, né? Bom, pessoal, como é que a gente acha que o campo, então, vai evoluir, né? Então, a relação médico-paciente tradicional, ela vai evoluir, e já tem evoluído, né, com teleatendimento, né? Eu coloquei telepsiquiatria aqui, mas podemos pensar em teleatendimento médico, muitas especialidades têm feito teleatendimento. Existem, então, com os modelos de inteligência artificial, a criação dessas calculadoras clínicas
para identificar qual medicação o paciente vai responder, qual doença ele vai ter no futuro, ou qual prognóstico ele pode ter. Essas calculadoras clínicas, além delas, a gente tem esses dispositivos, esses gadgets, né, iPhone, esses Fitbit, que daqui a pouco, e esses aplicativos, que daqui a pouco vão ajudar também a avaliar o paciente em tempo real, e até algumas intervenções vão poder ser feitas, como já tem sido feitas no campo da saúde mental, pelo menos através de aplicativos, né, ajudando também o paciente a se autoavaliar. A gente até acha que vai ter que ter um novo profissional no campo, que é um curador, que é alguém que vai garantir a veracidade desses dados e criar uma interface amigável para a interação através dessas plataformas, tanto para o clínico, que está acompanhando o paciente, como para o próprio paciente, tá certo? A gente escreveu 2 livros, pessoal, com o pessoal ali da Springer Nature, sobre esse campo, aqui no lado da saúde mental, né? Então, um chamado de psiquiatria personalizada, que fala muito de Big Data e algoritmos de inteligência artificial, e outro de saúde mental digital, que é sobre o impacto dos aplicativos no campo da saúde mental, tá certo? É isso, então, pessoal, quero agradecer e passo a palavra para o Teógenes. Excelente apresentação, Ives, viu? Brilhante, parabéns. Agradecer muito o que foi comentado, né? E, bom, eu queria fazer aqui alguns comentários, mas antes abrir espaço para os demais convidados, né, que quiserem, tenham a voz agora. Alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário? Bom, eu vou começar aqui falando. Ives, eu tanto fiquei assustado na tua apresentação com o futuro que está para vir, não sei se foi esse o sentimento dos colegas, mas ao mesmo tempo que fiquei assustado, eu vi como isso vai ser necessário e preciso, né, para o exercício da medicina, né? Como você bem comentou, realmente o modelo que a gente usa hoje, utiliza de medicina baseada em evidência, talvez, com certeza, isso vai ser aprimorada, levando cada vez mais a uma medicina mais precisa, individualizada, né? Era o que a gente pensava muito, né? Eu trago muito o exemplo de um paciente com lúpus, né? Que na nossa residência a gente via muitos pacientes que não respondiam a ciclofosfamida, mas tem uma resposta bem mais confortável com micofenolato, por exemplo. Então, eu acho que isso vai ser muito interessante. Eu não fazia o menor sentido de como que era essa base de dados, né, da inteligência artificial e como o Big Data ele vai ser importante realmente nesse exercício, né? Ives, e aí uma curiosidade em relação ao chat GPT, né, o chat GPT que a gente chama aqui, quando você colocou lá, perguntou para ele os benefícios e as limitações, lembra mais ou menos em quanto tempo que ele demorou para te responder isso? Boa pergunta, Theo. Primeiro do primeiro ponto, Theo, eu concordo contigo, é um misto de fascinação e temor quando a gente vê essas tecnologias chegando, né? Mas eu diria, Theo e colegas, que é um pouco assim, na verdade, quando a gente vê esse tipo de tecnologia nova chegando e sendo muito revolucionária, a gente pensa, puxa, será que isso vai me substituir, etc. E isso não vai acontecer, né? É um pouco pensa em quando surgiu a ressonância magnética, ou quando surgiram os primeiros exames de imagem, né? Quando a gente vai ler a história da medicina nesse ponto, aí a gente vê alguns clínicos pensando assim, puxa, mas o que vale mesmo é o exame neurológico, digamos assim, né? Essas ressonâncias estão vindo aí, podem substituir a gente. E, na verdade, o que elas acabam achando é um espaço que acabam nos ajudando. E provavelmente vai ser assim com esses modelos, né? A ideia aqui, né, eu não vejo digamos assim, uma redução do nosso espaço, eu vejo uma ampliação do nosso espaço. Né? Provavelmente, se a gente não tomar cuidado, na verdade, a gente vai ficar até sobrecarregado, porque cada vez mais os pacientes vão ter percepção sobre a doença que eles têm. Né?
E aí, então, a ideia, eu imagino no futuro, é que a gente vai estar no consultório aqui, né? Tu vai pegar um paciente com lúpus, né? E aí, no lugar de ficar numa tentativa e erro, que às vezes a gente fica com o paciente, com a medicação, a gente já vai ter mais digerido pelo algoritmo qual a probabilidade do paciente responder para cada intervenção, ou qual é a probabilidade dele ter um determinado efeito colateral com uma determinada intervenção, né? Eu sou da psiquiatria, e na psiquiatria é muita tentativa e erro, né? Tu pega um paciente que tem depressão, e é claro que tu toma um julgamento clínico e tu acha que um determinado antidepressivo vai ser melhor para o paciente. Mas, invariavelmente, se tu não acerta na primeira, tu tem que ficar tentando até tu acertar, né? E é uma tentativa e erro que, para o paciente que tem um problema de saúde mental, é muito dolorosa, né? Às vezes às vezes tem um problema, não resolve o problema completamente, tem um efeito colateral, etc. Então, se tu consegue prever isso de antemão, daí isso já nos dá uma ajuda significativa, né? Então, eu vejo que, com o tempo, eles vão ganhar um determinado espaço, né? O FDA tem trabalhado bastante nesse sentido, tem alguns algoritmos aprovados, né? Eu entendo que também, mais adiante, a gente vai ter uns aqui, quem sabe, no Brasil também, né? Sobre o ChatGPT, então, quando eu pedi aqueles benefícios e limitações dele, ele dá super rápido ali, né? Então, na verdade, a sensação que tu tem é que ele tem a resposta pronta, mas não é. Ele é um modelo tão eficiente que ele aprende rapidamente, né, a te dar uma resposta, né? E eu agora assinei essa versão nova, o ChatGPT, quando tu assina ali, tu ganha o ChatGPT 3,5 numa velocidade maior e o ChatGPT 4.0, né? E ainda é mais rápido na versão assinada, né? Então, é super ágil essa resposta, né? E se tu pedir até tarefas complexas, né? Eu me lembro que um colega aqui do departamento, ele pediu para fazer uma poesia sobre envelhecer, relacionando com amigos e solidão, e ele fez uma baita poesia, né? Então, ele é muito articulado, ele aprende muito rápido, né? Mas, embora ele seja articulado, eu acho que para a gente usar no consultório, aí tem que ter uma certa crítica, né? Tu pode até utilizar, mas eu até acho que ele beneficia o clínico geral, né, para tirar alguma dúvida. Mas para o especialista, ele às vezes tem que ter uma certa crítica, porque às vezes tem algumas informações ali que são imprecisas, né? Ele erra a referência de estudo, né? Muitas vezes ele não está tão atualizado, né? Então tem que ter uma certa crítica. É possível que no futuro, e na verdade a gente já vê iniciativas nesse sentido, de grupos que estão criando esses modelos de linguagem natural, que é o tipo do modelo ali do ChatGPT, para a área da saúde, né? Então, para oncologia, para reumatologia, né, para psiquiatria e para outras áreas, né? Então, é possível que no futuro a gente tenha esses modelos para ser utilizado de uma maneira mais digamos assim, mais adequada no consultório, né? Mas ele ajuda em algumas coisas, né? Então, se tu quer escrever, às vezes, uma declaração, tu quer responder um e-mail mais complicado, ele te ajuda lá, monta o e-mail para ti, né? Se tu quer fazer questão para prova de residência, então, às vezes, eu vou fazer questão aqui, eu digo, eu quero que faça 5 questões, né, com 5 casos clínicos, testando esses tais conceitos. Tu tem que dar informação, porque senão ele não te produz uma coisa legal. Me lembro que eu pedi 5 questões para ele de bipolaridade, as 5 questões que ele me enviou foram terríveis, assim, fraquíssimas, né? E aí depois eu fui dando mais informação para ele, disse que tinha que ser caso clínico, etc. Ele fez 5 questões super boas, né? Então também depende um pouco da interação que tu tem com ele. Perfeito, Ives. E assim, vai lá, Davi, pode falar. Uma coisa que a gente estava conversando até naquela reunião lá da SCR, né, Theo, que o doutor André estava comentando, né, dessa questão de a gente ter no futuro não muito distante, a gente ter um assistente virtual assim para ajudar na precisão do diagnóstico, do tratamento, e até o paciente vai querer saber, né, que a gente tem algum tipo de assistência assim, de inteligência artificial para essas questões, né? Isso aí num futuro não muito distante. Acho que coisa de médio prazo, talvez até curto, né? A gente não sabe como é que é, porque as coisas estão andando tão rápido atualmente, né? E outra coisa também que eu acho até interessante, sabe? Eu coloquei aqui algumas coisas, eu andei olhando, né, um pouquinho sobre essa questão do chat GPT, né? Em relação à questão de produção de
folhetos informativos para paciente, para determinadas coisas, para determinadas doenças na reumatologia, para programação em relação ao que a gente vai fazer, abordar numa mídia social e tudo. E eu achei assim realmente assim bem interessante, sabe? Assim, para essa coisa mais geral, assim, para a gente poder fazer alguma coisa, que às vezes o paciente pergunta muito para você, por exemplo, eu tenho boca seca e o que é que eu posso fazer assim para melhorar assim, uma síndrome de Sjögren, que assim fora a medicação. Isso acaba te ajudando muito assim naquela questão da orientação geral do paciente, né? O paciente pergunta muito, o que é que pode fazer, hidratar, não sei o que, isso aí. Ele coloca e assim, eu fiz assim, até alguns testes e tudo, e eu achei assim, bem interessante. Eu coloquei e fiz só alguns ajustes, estava querendo até fazer alguns folhetos informativos para paciente, né? E eu acabei que pedi, fiz só alguns ajustes e já estou colocando assim, para os pacientes poderem ver. Então, é bem interessante para essa questão, você falou do trabalho braçal, né? Então, eu acho que para esse caso, ele é bem interessante mesmo para a gente. Bom, é basicamente isso assim, que eu tinha para falar, mas eu queria agradecer também a apresentação muito boa, bastante informativa aí sobre a inteligência artificial, né? E aí o Theo pode complementar aí o que é que ele... Não, é isso mesmo, pessoal. Assim, vai lá, Ives. Pode falar. Fazendo um breve comentário, Davi, da experiência que tu tiveste, aqui, por exemplo, eu tenho rinite alérgica, né? E aqui está no inverno agora. E aí, quando eu morava em Fortaleza, a rinite alérgica dificilmente me pegava por causa do clima. E aqui no inverno piora um monte. E aí eu fui no ChatGPT enfim, para pegar orientações de rinite alérgica, né? E basicamente aí ele dá aquele geralzão, dá até sugestão de tratamento que estava de acordo, né? E aí eu cheguei no nível que eu disse assim, cara, eu vou perguntar para ele aqui, com que frequência eu tenho que lavar a roupa de cama, né, o protetor de travesseiro, e o que eu tenho que fazer no meu quarto. E ele começou a dar em detalhes, né, o que eu tinha que fazer. Então, ele disse assim, durante o dia tu abre as portas do teu guarda-roupa e as janelas, quando tu for dormir, tu fecha as portas do guarda-roupa, né, tu tem que lavar a tua roupa de cama de tantas em tantas semanas, né, o protetor de travesseiro de tantas... Então, assim, era um detalhamento da informação que eu fiquei assim, cara, se eu for no otorrino, ele não vai ter tempo de me dizer toda essa informação que ele está me falando aqui. Ele chegava a me dizer qual tipo de material que eu tinha que comprar, o tecido da minha cama e etc. Então, assim, é uma aprendizagem ativa que tu tem aí, né? É claro que essa informação geral, ele dá, né? Agora, quando tu vai muito para a coisa do especialista, aí ele dá umas falhadas, né? Então, se eu chegar para o ChatGPT e dizer assim, durante a gestação, tem um paciente com transtorno bipolar utilizando tais e tais medicações. Né? O que você acha dessas medicações? Ele até vai dar uma informação geral, mas para ele manejar aquele paciente, ele não vai conseguir. Então, é por isso que eu acho que muito da medicina ela vai ainda muito para o especialista. Cada vez mais a gente vai precisar, o que vai ser ofertado, que vai ser demandado do mercado é o ultra especialista, digamos assim, né? Porque esse geralzão pode ser que boa parte aí, o ChatGPT e outros modelos de inteligência artificial vão acabar, digamos assim, atuando, né? Então, eu acho que a gente tem um pouco de adaptação, né? A gente vai ter que se adaptar a esse novo cenário, né? Um paciente que já vai chegar, antigamente o paciente chegava no consultório, né, pesquisou no Google algumas informações e chegava contigo falando essas informações. Agora ele vai no ChatGPT, né, já vai fazer, digamos assim, o que não é adequado, digamos assim, mas quase que uma consulta com o ChatGPT e vai chegar para ti, e muitas vezes ele vai buscar o ultra especialista, né, para lidar com aquela situação. Perfeito. Com certeza. Vai trabalhar com os dados, né? E em cima dos dados ele vai dar sensibilidade, a especificidade e a acurácia para determinadas condutas, né? E aí, quando realmente você quiser ser mais especialista, ainda, por exemplo, perguntar lá no chat GPT,
paciente com artrite reumatoide, falhado a anti-TNF e tocilizumab, qual o próximo imunobiológico? Ele com certeza não vai responder isso. Ele vai enumerar, talvez, todos os outros imunobiológicos, né? E, enfim, vai acabar dizendo, elimine o que você já fez, né? Em outras palavras. Penso que vai ser isso, né, Ives? Assim, até onde o especialista ele pode, talvez, ser útil aí. E pelo que você falou, Ives, também na apresentação, né, até trazendo um pouco aqui dos comentários e agradecendo a Ana Lúcia, que está aqui participando, né, ela colocou muito assim, que a questão profissional do ser humano, né, o diagnóstico tem que ser mais fidedigno, até para essas vezes que tem erro de acurácia, né, o médico convenceu o paciente, né? Então, o que vai ter de paciente que vai chegar, doutor, mas o chat GPT disse que eu tenho isso, como é que você quer dizer que é isso, né? E aí você explica essa questão da acurácia, que não é 100%, né, como qualquer método, e é isso. E ela também comenta a questão de que nós profissionais já somos questionados muitas vezes, né, pelos pacientes que consultaram primeiro o Dr. Google, né? Isso a gente vê muito na nossa prática, né? Pacientes com fibromialgia, isso que é uma doença que tem muita interseção, né, com a psiquiatria, a gente vê muito isso de paciente já sugerindo conduta, pelo menos na minha prática eu vejo isso. E penso que mais do que nunca, né, a gente vai ter que ter ética, um bom exercício da ética, ética profissional, ética médica, porque realmente é o que pode limitar a questão da proteção dos dados dos pacientes, né? Isso daí é o que ainda pode realmente, digamos assim, ser um gargalo, né, para esse modelo de inteligência artificial. Perfeito. Alguém quer tecer algum comentário a mais? Então, eu vou só colocar um último ponto. É diferente, por exemplo, o ChatGPT, que é uma linguagem natural, desses outros modelos que a gente vê nos artigos, né, ali sendo desenvolvidos, né? Então, só para fazer esse ponto, né? Se a gente pensa do ponto de vista de quem é profissional da saúde mental, o ChatGPT, de uma maneira ou de outra, ele pulou múltiplos barreiras, digamos assim, que seriam necessárias para ele ser utilizado na clínica, né? Então, ele não tem uma validação por nenhuma organização regulamentar, que faz regulamentação, né? Seja o FDA, a Anvisa, entre outros, né? Então, ele basicamente faz uma leitura de tudo que tem na internet, né, um modelo de linguagem natural para articular uma determinada resposta. O que é diferente desses modelos de inteligência artificial que a gente vê sendo desenvolvido nos grupos de pesquisa, né, que passam pela regulamentação do FDA. Né? Então, são modelos diferentes, né? Até para ser usado na clínica oficialmente, teria que ter algum tipo de regulamentação, né? Então, isso gera uma certa preocupação, até, se eu não me engano, a OMS lançou algum informativo nesse sentido, né? A necessidade de regulamentar e de essas novas tecnologias, né? Às vezes elas aparecem no nosso dia a dia sem ter sido regulamentada por ou pelo menos validada cientificamente, né? Por um determinado grupo de pesquisa. Perfeito, excelente esclarecimento, Ives, né? E também achei muito interessante quanto você pontuou, e algo também que eu reflito. Eu penso que a inteligência artificial vai aumentar, digamos assim, a triagem dos pacientes, né? Então, vamos chegar no nível de um paciente, por exemplo, não saber anteriormente o que se tratava a reumatologia, mas a partir dos sintomas, né, já sugerir ser uma artrite reumatoide, e isso vai fazer com que nos busque. Eu acho que isso pode acontecer. Observamos isso com a chikungunya, né, aqui no Ceará, que realmente, além dos casos, né, a imprensa divulgou muito, e isso fez com que houvesse uma procura, sim, do especialista. Perfeito. Excelentes ponderações, Ives. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Eu acho que o silêncio é a resposta, Ives. Eu acho que depois desses esclarecimentos, né? Ives, mais uma vez, em nome da Sociedade Cearense de Reumatologia, gostaria de te agradecer, né, reforçar que seria uma honra outras oportunidades futuras, né?
quem sabe, e foi muito esclarecedora a sua aula, né? Até assim, nos gerou um conhecimento do básico, né? E a gente conseguiu ter um certo entendimento básico, enfim, até para entender como que funcionam os algoritmos, né? Enfim, eu achei muito interessante a sua apresentação. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, Teógenes e colegas da Sociedade Cearense de Reumatologia. Um grande abraço para vocês, pessoal. Pois é isso, pessoal. E mais uma vez aqui, só reforçando, né, que teremos a nossa jornada cearense de reumatologia, agora no dia 1º e no dia 2 de setembro, né, e o Congresso Brasileiro em Goiânia, do dia 4 a 7 de outubro. Um abraço a todos, pessoal. Uma boa noite, espero que tenham gostado.